Bom dia a todos, todas, todes, a todos que vieram a esse evento promovido pela Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Quero saudar as confederações, federações, aos sindicatos de base presentes. Gostaria de dizer que estamos começando o ano, de fato, hoje, né? Então, é muito importante que possamos iniciar tratando exatamente daquilo que mais nos aflige no momento. Porque, além das lutas, da conclusão das negociações salariais, das mesas de negociação, a necessária aprovação da LOA, que estamos lutando para, entre essa semana e a outra semana, aprovemos, para que os acordos possam ser, de fato, selados, cumpridos, né, conforme acordados nas mesas. E que também categorias que não foram contempladas, que ainda estão sem carreira, né, também possam ser contempladas ao emendarmos a própria medida provisória. Resolvamos também, na medida provisória, problemas e inconsistências que sobraram do processo negocial, como, por exemplo, na parte atinente ao Púlcrice da Fazubra e Sinasef, a diferença percentual do reajuste para médicos e médicos residentes, que foi um equívoco brutal, não é? Que cria uma dissonância no processo negocial. Então, como acompanhamos o processo mesa a mesa, não é? Especialmente eu, o deputado Rogério, e agora nós estamos com este apoio maravilhoso do deputado Tadeu Venere, também um dedicado ao serviço público, da deputada Luciene Cavalcante, que deve estar chegando daqui a pouco, do PSOL, de São Paulo, professora. Então, nós temos essa frente múltipla que, de maneira solidária, segura esta relação, que vocês sabem, enfrenta obstáculos transversais, suprapartidários, na discussão sobre o modelo de Estado. Esse talvez seja o grande nó a ser resolvido em um nosso programa. Nós temos acertado nas políticas públicas, nós temos combatido os extremismos e nós temos, infelizmente, recalcitrado em posições diversas sobre que Estado o Brasil precisa para melhor efetivar as políticas públicas e melhor atender a população, respeitando os trabalhadores do serviço público. Isso é um problema permanente que esbarra em circunstâncias como essa. O Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, resolve garantir a constitucionalidade da PEC 19, lamentavelmente, a emenda constitucional 19, não é? Algo que foi introduzido ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que no ano 2000, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, nós conseguimos obstar uma iniciativa que foi implementada por uma ADIM do PT, PCdoB, PSB e PDT, que entraram com a ação direta de constitucionalidade número 2135, que questionava o trâmite rapidíssimo da proposta governamental e, por conseguinte, considerava inconstitucional. Em 2007, foi acatada uma liminar que suspendia os efeitos da emenda constitucional 19. Não é? O julgamento do Supremo, no dia 6 de novembro de 2024, encerrou definitivamente essa contenda, acatando a tese da constitucionalidade, na contramão do que esses 4 partidos defenderam, liberando, portanto, os entes federados para escolherem de forma aleatória suas relações trabalhistas com os futuros servidores públicos. A decisão exige que as administrações públicas de todos os níveis adaptem suas práticas aos novos parâmetros de contratação, gerando alterações significativas nas relações de trabalho e dos direitos dos servidores públicos em todo o país. Com isso, o setor público vai gerenciar, entre aspas, mais de um regime, o que aumenta a complexidade da gestão de pessoas. O gestor público já atua com servidores estatutários trabalhando, por exemplo, ao lado de empregados de empresas terceirizadas ou de organizações sociais, ou seja, ele já lida
com uma complexidade maior do que a do regime jurídico único, apesar de poder contratar somente por meio do regime estatutário. Isso está disseminado em vários estados brasileiros, nos estados do Sul, na minha Bahia. E, como vocês podem ver, isso acontece independente da orientação política de governos. O pragmatismo exacerbado, a busca de resultados, que são necessários para a população, mas acelera um processo de deterioração da matriz da estrutura pública brasileira, gerando uma complexidade e um risco profundo de privatização. Se uma organização social dessa quebra, se um organismo contratado desse, um instituto desse que gerencia Santas Casas, por exemplo, quebra, sobra o esqueleto para o setor público, como estão sobrando esqueletos das concessionárias das rodovias brasileiras. E isso foi anunciado quando, das privatizações do governo de Fernando Henrique, foi contestado por nós que fizemos dezenas de greves na década de 80. Foi asseverado por nós quando derrotamos politicamente a emenda constitucional da reforma administrativa nesta casa, no governo Bolsonaro, período improvável de vitórias, mas que nós obtivemos vitórias. Então, não há dúvida que essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma ameaça à natureza matricial prevista na Constituição de 88 do Serviço Público Brasileiro. Ontem, muito me preocupou, na troca do Ministério da Saúde, o anúncio de uma visão pragmática em relação a esse processo, e nós precisamos conversar sobre isso. E isso, efetivamente, levará inexoravelmente a colocar os servidores públicos em regimes em extinção. Não, isso não é dito, mas é praticado. Está acontecendo, por exemplo, na saúde da Bahia. Os hospitais, e são muitos, grandes e maravilhosos hospitais, feitos com dinheiro público, e onde está sendo povoado por trabalhadores terceirizados. Os hospitais universitários gerenciados pela EBSER, e nós avisamos o que aconteceria, infelizmente perdem a feição do binômio docente-assistencial. Estão deixando a cada dia de serem hospitais universitários, hospitais de ensino, para serem hospitais SUS rotativo. Atende muita gente, ensina muito pouco, porque já não há quadro de professores e servidores técnicos suficientes para garantir a preceptoria e o apoio diagnóstico necessário para a natureza essencial e diferenciada de um hospital universitário, de onde muito me orgulho, sou oriunda. Eu digo, portanto, que essa questão é uma questão muito séria, porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Recorrer a quem? Nós vamos buscar, não é, constituir os embargos, não é, os embargos de declaração, e acabamos de passar por um processo em que o Supremo, que tem sido grandioso na defesa da democracia, tem sido, lamentavelmente, perigoso, temerário na defesa de direitos. Aprovamos nessa casa o piso salarial da enfermagem, com muita honra, pude pilotar, junto com a deputada Carmen Zonotto e com o apoio de centenas de deputados, essa matéria. E nós aprovamos sob o suporte de 2 emendas constitucionais. Os patrões dos grandes hospitais privados paulistas entraram no Supremo solicitando a inconstitucionalidade, não conseguiram, porque é constitucional. O piso da enfermagem é lei. No entanto, o Supremo, para atender em parte aquele apelo de não falir grandes hospitais, em tese, aumentam a carga horária para uma carga horária inexistente. Ou seja, legisla. Na medida que você põe um denominador de 44 horas para o mesmo piso, você diminui o quociente. No Serviço Público Federal, há enfermeiros, técnicos e auxiliares recebendo R$20 de piso, de complementação para o piso, e outros que não recebem nada se já tem mais tempo de serviço, porque nós temos plano de carreira. Então, eu quero aqui também tomar como exemplo essa questão.
e dizer que nós estamos com a PEC 9 lá no Senado, para que possamos trazer para a enfermagem a carga horária de 30 horas e o reajuste anual do piso. E quero, ato reflexo, saudar o Sindesprev Rio de Janeiro, que está aqui nesta batalha, não é? Que é uma batalha hercúlea, em função desta degenerescência que foi a modificação de uma jornada para uma jornada inexistente. Então, a nossa luta é uma luta grande. É contestar uma decisão do Supremo que legalizou a terceirização, que levará inexoravelmente, mesmo que isso não seja escrito, ao fim do RJU, porque quando você o flexibiliza, facilita novas portas de entrada no serviço público. E nós, os mais experientes servidores federais, já vimos esse filme. Já vimos o filme do velho DASP, e quando eu falo isso, Venério, eu declaro a minha idade, mas a internet é implacável, não é? Mas nós vimos o velho DASP suspender por mais de 10 anos o concurso público. Não tinha concurso, as universidades, por exemplo, servidores entraram pela tabela do DASP, tabela do Escritório Técnico Administrativo ETA, pela Cornell, pelo CNPq, pela CAPES, era a porta de entrada de todo jeito, porque estava fechando as universidades. Né? Então, essa era a realidade. Para depois a gente conseguir unificar isso, autarquias e fundações em um só plano de carreira e depois da Constituição promulgada fazermos o regime jurídico único que eu tive a honra de, como sindicalista, dirigente nacional da CUT, à época, unitária, sentar aqui neste Congresso e ajudar a redigir. Acabar o regime jurídico único é um crime contra o Estado brasileiro. Os juízes do Supremo não querem que acabemos o Estatuto da Magistratura. Mas o RJU foi fragilizado, foi ferido de morte com essa decisão. E, portanto, hoje nós vamos ouvir esses especialistas, nós vamos ouvir as entidades em um sistema de revezamento parlamentar, como vocês sabem, que nós temos as atividades do dia que nos puxam, não é? Então, eu, Tadeu, Rogério, já anuncio a participação e presença da deputada Lídice da Mata, do PSB de Salvador, da Bahia, e a convido para a mesa. Ex-senadora Lídice, grande aliada da nossa luta, e, portanto, não é dizer que, como servidora pública, nós estamos, neste momento, num momento de trabalho. Essa reunião organizada por Patrícia em relação direta com as federações, as confederações, né, que trabalham esse assessoramento em prol da frente, não é, mas de maneira direta, efetivamente, para nós é muito importante ter vocês aqui, muito importante, para que a gente possa definir as linhas de ação para esse ano. Então, hoje nós ouviremos, né, vou ler rapidamente, passar para meus colegas aqui de bancada a palavra de abertura, mas eu gostaria de dizer que os nossos debates se darão logo a seguir. Cadê Patrícia, a lista? Está aqui, pronto. Então, vamos... Nós vamos passar o vídeo e chamar o primeiro palestrante. Mas eu quero o nome dos palestrantes. Então, aqui. O vídeo está no ponto. Já vai. Luiz Fernando Silva, nós ouviremos, nosso querido advogado, membro do Coletivo Nacional de Advogados de Entidades do Serviço Público, nosso antigo conhecido, assessor jurídico de entidades sindicais e ex-secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, pesquisador colaborador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, que abordará o tema para nós. Sua palavra, Luiz, é muito importante, não é? Aliás, porque você ensinou a muitos sindicalistas, como eu própria, qual era a diferença de um embargo de declaração, de um agravo de instrumento. Então, nós, sindicalistas, acabamos virando rábulas, porque tivemos que, no curso desses 30 anos, constituir, não é, ações no campo do judiciário, coisas que muitas vezes poderiam ser resolvidas no contexto administrativo.
Então, esperamos por sua palestra. Também José Celso Cardoso Júnior, que estamos lutando para que ele possa vir virtualmente, a tecnologia nos morde, mas secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI. Economista, formado pela USP, mestre em Teoria Econômica e doutor em Desenvolvimento pela Unicamp. Falará sobre a gestão do Estado brasileiro e sua contribuição para o desenvolvimento nacional. Mariel Angeli Lopes, que vem representada, né, aqui, representando o nosso Escritório Regional do Distrito Federal, do DIEESE, né? Então, ela está substituindo a Adriana Marcolino, do DIEESE, e sua palestra abordará Estado, Democracia e Serviço Público, quais os novos paradigmas. Cada palestrante terá 30 minutos, e eu acredito que vai ser uma manhã super rica, para que a gente possa, depois, sair com indicações acerca das ações, né, que teremos que tomar em relação a essa decisão. Esta frente, né, vai passar o vídeo, mas é uma frente que, nos últimos anos, né, tem sido, de fato, essa âncora. Ela é Senado e Câmara. Ela nasce através, né, da iniciativa de Paulo Paim, que é, sem dúvida, o nosso pioneiro, companheiro de lutas, e peço esse aplauso. E, sem dúvida, aqui na Câmara, ela ganha esse estofo de mobilizadora para os enfrentamentos mais, né, agudos, como mostramos com capacidade de realizá-lo na luta contra a reforma administrativa. Então, está aberto, portanto, o nosso seminário. Vou passar a fala para meu companheiro Rogério e depois para os demais membros da mesa. Trova Loja! Assim. Se dependesse dessa mesa, já estava aprovada desde o fim do ano. Frente Serviço Público chegou para lutar. Vamos ao vídeo. Servidor forte, ninguém vai calar. Vocês ensaiaram, hein? Frente Serviço Público chegou para lutar. Frente Serviço Público. Vamos então agora para o nosso vídeo que traz o panorama de todo o trabalho. Segura aí, segura que eu estou anunciando ainda. O panorama de todo o trabalho da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Importante trabalho no desgoverno anterior em defesa dos direitos dos servidores públicos. Vamos ao vídeo. Defender o Brasil é defender as pessoas que trabalham pelo nosso país. E foi com o objetivo de garantir os direitos dos servidores públicos que a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público foi criada. Uma organização que, desde o ano de 2007, trabalha incansavelmente em prol do povo brasileiro, lutando pelos valores da nossa Constituição. No relançamento de 2019, a frente contou com a coordenação dos deputados Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e dos senadores Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Em 2021, ampliamos a coordenação com a participação dos deputados Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, e Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Sabemos que só se muda o mundo com ações concretas. Valores se transformam em ideias, que por sua vez se transformam em ações, e assim conseguimos obter resultados. Por isso, nossa luta foi direcionada em diversos campos de ação: seminários, mobilizações, mídias sociais, canais de comunicação, vídeos. E enquanto Bolsonaro prejudicava o nosso país com um desgoverno de escolhas desastrosas e desumanas, nós estávamos lá para questionar os rumos que o Brasil estava tomando. Trabalhamos em defesa da Previdência Social Pública, com comunicações e mobilizações que fizeram até esse desgoverno ter que responder aos nossos questionamentos em rede nacional. Criamos o programa semanal Conversa na Frente no nosso canal do YouTube, onde levamos grandes personalidades para debater sobre a importância do serviço público. Criamos o podcast semanal comigo, José Vicente,
para informar e atualizar todas as lideranças políticas, servidores públicos e a sociedade sobre nossas ações e denunciar as bizarrices do governo Bolsonaro. Lutamos incansavelmente contra a PEC 32. Até marchinha de carnaval nós lançamos. Alô, presidente, o que está acontecendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Organizamos e participamos de vários atos pela recomposição salarial. Lançamos webinários, lives e seminários para falar do serviço público em tempos de pandemia. Lançamos charges para falar do absurdo do governo Bolsonaro. Além disso, criamos o Observatório da PEC 32, uma plataforma referência de monitoramento dos votos. E trabalhamos em prol da campanha Vira Voto. Foi um sucesso! Tivemos uma ótima reunião com o então candidato à presidência, o Lula. E sim, ele apoia a nossa causa. Fizemos panelaços e lives com a palavra de ordem, fora Bolsonaro. Foram inúmeros tuitaços que sempre viraram trending topics. Não somos robôs, somos pessoas do bem, comprometidas com bem-estar social e com serviço público de qualidade para todos os brasileiros. Essa atuação conjunta é que está nos trazendo bons resultados. Se mobilize, lute, nós vamos vencer. Nossa frente é a mais antiga, é oficial e histórica. E estamos aqui novamente para mais um relançamento. Tem muito mais para fazer e acontecer nessa 57ª legislatura. Contamos com a coordenação dedicada dos deputados Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. E dos senadores Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Em 16 anos nós crescemos e ganhamos força com importantes parcerias. Seguiremos firmes e incansáveis na defesa dos servidores públicos do Brasil. Sabemos da importância da luta. Venha conosco, muitas vitórias nos esperam. Somos a Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público. Um pouquinho de história da nossa luta, a gente também merece aplauso, né? Porque quem não participou, a galera jovem que está chegando, é importante dizer que a gente deu um show na luta contra a PEC 32, né? Isso é muito importante resgatar, e aqui tem boa parte, a gente, né? Os rostos são conhecidos das caravanas, mesmo na pandemia, inclusive, né, com delegações que ficaram isoladas, nós seguramos essa batalha na unha. Então, agora, né, é contra o fim do regime jurídico único, pela afirmação das negociações, manutenção dessas mesas de forma permanente, para que possamos fazer a edificação cada vez mais sólida de carreiras, porque, senão, o serviço público, nós já sabemos, é vítima preferencial dos neoliberais que estão por aí espalhados, infelizmente, pelo país. Eu passo a palavra imediatamente para o companheiro Rogério Correia. Muito obrigada, Lídice. Quero chamar para a mesa o nosso querido deputado, companheiro de lutas, Raimundo, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro. Anunciar, antes da chamada do primeiro orador, né, que nós estamos aqui com a lista das entidades parceiras. Nós vamos citando durante o evento, porque são muitas, né, e realmente isso tem feito a diferença na concretização dessa nossa antiga frente. Então, muito obrigada a todos e todas que constroem essa frente do dia a dia. Então, nós estamos aqui com a Ana Justra, com a Dulce, com a Nuane, com a Andepse, com o Andes, com a Aspal, com a ASPOC, com a Sejus, a TENS, Auditoria Cidadã da Dívida, 47% do orçamento tem que auditar a dívida, CNTE, guerreira, e todo mundo sabe que um dos motivos de quererem acabar o RJU é arrebentar com pisos salariais, especialmente esse que incomoda muita gente,
tenho a honra de ser uma das autoras, CONACAT, CONDICEF, CONFETAM, CUT, a minha Fazubra, desculpem o carinho, mas... a Fazubra, FENAFISCO que está presente também nos dando sempre opiniões, assessoramento político, teórico, FENAJUDE, FENAJUF, FENALE, a FENAPRF, que eu vi o seu presidente aqui presente, lutando para fazer da PRF de novo esta polícia cidadã, FOSPERJ, Intersindical, PROIFES, a Pública, a entidade desta Câmara, que tem feito também um grande papel na nossa frente, o Serjus MIG, a Sinafresp, e aí a gente vai falando das demais logo a seguir. E vou passar para uma saudação do Raimundo. Cadê Raimundo? Venha. Faça uma saudação aqui. Aqui quem chega a gente tem que comprometer, né, minha gente? Segurar pela gravata. Como é a palavra de ordem? Bora, cadê o puxador? Servidor forte? Eu sei, é o servidor unido. Essa já está popularizada. Raimundo com a palavra. Frente Serviço Público chegou para lutar. Tenho certeza que, com o aval dos meus colegas sindicalistas, nós temos um enorme agradecimento a fazer, como disse, na sua apresentação, em função de toda a contribuição que deu no curso desses anos inteiros para a nossa formação de um arcabouço jurídico dos sindicatos que nasceram naquela época. Nós nascemos de maneira autônoma, nós não tínhamos imposto sindical, nós nascemos de uma necessidade concreta. No fim da década de 70, início da década de 80, associações pré-sindicais que foram tomadas, inclusive, do comando de prepostos da ditadura, e alcançamos índices de adesão, de associativismo voluntário, nunca vistos antes na história do movimento sindical. Era 82%, 90% de sindicalização. E era uma orientação muito segura para nossas entidades. Ao fim e ao cabo, nos separamos por ramos de atividade, nas confederações ou nas federações, mas conseguimos construir um arcabouço sindical de respeito, e que agora, evidentemente, está sob ameaça, diante dessa intenção que vem subliminarmente colocada nessa decisão do Supremo na convivência de regimes. Então, eu quero agradecer ao doutor Luiz Fernando, dizer que anotei tudo aqui, já temos aqui um conjunto de propostas, acho bastante interessante essa sua abordagem final sobre a discussão do mérito da constitucionalidade da emenda 19, nós podemos ganhar bem tempo com isso, acho que temos que, sim, e tentarmos fazer algo que seja unificado por parte das entidades. Isso é muito importante, acho que a linha está nascendo aqui, como eu disse antes, essa é uma reunião muito mais de trabalho do que de agitação, a gente relança à frente, mas nesse clima de nos prepararmos para essa, que pode ser a grande batalha, para que não seja a última batalha. Isso é muito importante que a gente ressalte, porque a visão defenestrada de Estado ganhou corpo nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero agradecer penhoradamente, viu, doutor Luiz? Muito obrigada. E vamos à segunda ouvida, que é via internet. Eu vou pedir a Venere para nos fazer a chamada. Muito obrigada. Viu? Tendo compromisso, querendo ficar, será uma honra. Tendo compromisso, sinta-se à vontade. Viu? Muito obrigada. Aplausos. Muito obrigada. Zé Celso, você me ouve, Zé Celso? Sim, estou ouvindo. Eu gostaria de agradecer penhoradamente, em nome deste plenário, a nota do MGI, que eu tenho certeza tem também a sua digital prioritariamente, porque isso para nós é uma salvaguarda.
Aqui surgiu a ideia, inclusive, da gente transformar essa nota muito bem escrita em, quem sabe, um termo de compromisso com o governo federal, as federações, as confederações, os sindicatos, com as centrais sindicais. Vamos buscar essa audiência com a ministra para que a gente busque esse termo de compromisso. Porque, com esse termo de compromisso, nós poderemos, sem dúvida, trabalhar os governos estaduais e municipais para interferir nesse ritmo que, como você muito bem colocou, pode ser de desmonte veloz. Pode ser de desmonte veloz. Então, nós queremos agradecer. Mas, em tempo que agradecemos, também pedimos a sua intervenção pelo cumprimento dos acordos das mesas salariais. Sem dúvida, está no nosso radar aí. E assim que a LOA for sancionada, isso entra. Espera aí, Luiz, espera aí. Isso. Então, existe uma ansiedade muito grande. Você esteve presente em todas as reuniões, não é? E você sabe o grau de dificuldade de um governo que nós encontramos, não é? Em terra arrasada, mas, ao mesmo tempo, da situação dos servidores em uma condição de precariedade de suas carreiras, estagnação, não é? De usurpação de direitos que se arrastou durante 6 anos, especialmente. Então, nós queremos deixar o apelo, sabemos que tudo só poderá ocorrer após a aprovação da lei orçamentária, e, na hora que a aprovação da lei orçamentária estiver posta, possivelmente no dia 19, nós vamos pedir que o MGI esteja ao nosso lado para corrigir imperfeições, corrigir incorreções que ainda vieram na medida provisória, mas, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento integral daquilo que foi tratado nas mesas. Eu tenho certeza que vamos contar com o seu apoio, mas pedimos o apoio institucional, né, para que o parlamento, inclusive, nesta correlação de forças, não distorça o que foi tratado. É sempre importante dizer, viu, companheiros e companheiras, que desses 513 deputados da atualidade, nós somos 132 dos bons dias. Porque, às vezes, me param na rua e perguntam, por que vocês não acabam a bitributação dos aposentados? Porque nós somos 132. Por que vocês não reagem e mudam, não é, essa reforma previdenciária? Porque nós somos 132. É a hora que a política vira matemática. É na hora da consolidação do voto. Não é? Então, é muito importante lembrar que essa correlação de forças é desfavorável ao governo Lula. Nós elegemos o presidente Lula com um parlamento contra ele. E isso, às vezes, a gente esquece, quando cobra da minoria a solução. Não existe solução mágica. Tem 3 poderes. Um que acabou de ferrar o regime jurídico único. O outro, onde nós somos 132 em 513. Né? E o poder executivo, misto, frente ampla, com um cabo de guerra no seu interior, um pedaço quer mudança, o outro nem tanto. E depende da pressão popular para a parte que quer mudança se estabelecer com competência. Então, tem a nossa parte no processo. Não é? Então, é muito importante, porque eu acho que o bom senso, a consciência do que somos, é fundamental. Né? Quero lhe agradecer, Zé Celso, de maneira especial, pela nota, deixar o nosso apelo de cumprimento do acordo, não é? E, ao mesmo tempo, agradecer pelo seu esforço. Sabemos que teve problema de saúde, não é? E ficamos muito felizes. Tem uma representação física da assessoria aqui, do MGI. Agradecemos penhoradamente essa presença. Eu quero fazer a menção e chamar para a mesa da presença do nosso aliado dessa frente também, deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Dizer que, ao fim, está todo mundo com fome, eu também estou de dieta, não posso ficar com fome para não morder o microfone. Então, a Patrícia está pedindo que, na organização do vídeo do nosso seminário, tudo bem, Lu? Cada entidade grave um minutinho lá atrás,
com este cartazinho na mão, não é? Para deixar o depoimento das entidades presentes. Eu acho que gravar 1 minuto, né, Patrícia? Isso. Gravar 1 minuto, na estruturazinha que tem aí atrás. E aí vou citando mais, já está presente a Fosperge, a Intersindical, já falei do Proifes, do Sinafresp, do Sinal, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, do Sinasef, dos bancários. Hein? A APUB está aí, grande APUB. Não é? Olha, meu povo da Bahia, não é fácil não, viu? Sinto Fego, Goiás, Dudu, presente, muito bem. Dos bancários presentes, cada letra miudinha, não é? Do Sérgio Smig, o povo de Minas também veio com tudo. Do Sindicet, do Sindifazenda, do Sindifisco Minas Gerais, estou lendo todos. Do Sindifisco Nacional, do Sinsprev, do Sindifisco do Rio Grande do Sul, do Sindijus do Paraná, do Sind 15, do Sind Sétima, do Sindijuf Mato Grosso do Sul, do Sindijus Rio Grande do Sul, Sindijustiça Ceará, MPU, a turma do Ministério Público da União, o Sindojus Minas Gerais, o Sindesprev de novo. É que está em ordem alfabética. Do Sindicema, do Sindicemp Rio de Janeiro, do Sindicep Minas Gerais. Pronto, a SUF Santa Maria, do Sindicemp Rio de Janeiro, do Sinteps Mato Grosso do Sul, do Sinjufego, do Sinjus Minas Gerais. E a FENASPES. A greve que apagou a luz. Ainda tem a Unafisco na luta miserável. Cadê o povo da Unafisco daí? O Sindijusc, o Simpro, o Sintrajude, que nossa frente trata de todo mundo, viu? Do Sintrajude, do Sintrajuf Pernambuco, do Sintrajuf Geral, da Sintrajurne, pessoal do Rio Grande do Norte, o Sinzejuf, essa aqui, não estou enxergando, o Sintraeng, a UGT, uma das centrais, da UNAS, LAF e também e aqui, enfim. Então, gente, e o Sinagências. Sinagências, muito obrigada. Muito obrigada pela vinda, pelo apoio, não é? Nós temos que defender os servidores das agências. Quem mais? Ai, não falei, não? Fala de novo. Do Sindicef do Mato Grosso. Mais alguém faltou? Espera aí, 1 a 1. ABEM. Atens aí. Levanta o povo da Atens aí, olha que bonito. Aí, ó. Veio todo mundo organizado. Valeu, Atens. Não estava aqui. Muito bem. Municipal de Valparaíso, de Goiás. Nós citamos a Confetan, que tem sido guerreira aqui nas batalhas. Muito bem. Quem mais, gente, faltou? Ó, que beleza, do Amapá. Valeu. Sindijustiça do Rio. Faltou mais alguém para registrar? A SUFOP, guerreira, lendária. Muito bem. Enfim, vocês vejam a representatividade deste fórum, deste seminário da Frente Parlamentar. Vou passar para a saudação de Leonardo Monteiro. E depois vou passar a direção para Rogério, que está com cara que já almoçou. Pode ser aqui, pode ser lá, onde você quiser, Léo. Estou brincando, gente. Está nada, cara de fome é horrível. Obrigada, Leonardo. Gente, estamos chegando.
Nós vamos ouvir agora Mariel Angeli Lopes, que nos encanta sempre com sua clarividência do ponto de vista do direito e da compreensão sobre os índices das nossas vidas como servidores, que é supervisora do Escritório Regional do Distrito Federal, que vem substituindo a Adriana Marcolino, do DIEESE. Ela abordará Estado, democracia e serviço público. Quais os novos paradigmas? Muito obrigada, Ariel, pela sua presença. Obrigada. Por gentileza. Gente, claro que lamentando não poder ouvir as entidades, porque seria difícil fazer esta seleção e nós estaríamos ultrapassando totalmente o tempo, inclusive, previsto de uso do auditório. Mas acho que foi muito, muito, muito produtivo. Primeiro, eu quero informar que no site da Frente Parlamentar dos Servidores do Serviço Público.org, na página, todas as explanações estão reproduzidas. Então, nós temos essa página, portanto, Frente Parlamentar do Serviço Público.org. Né? É importante também dizer que, já foi falado por Rogério, a entidade que quiser fazer parte da frente entra no contato @Frente Parlamentar dos Servidores Públicos, do Serviço Público, .org. Frente Parlamentar, tem tudo aqui nesse folderzinho que convocou esse nosso seminário. Porque nós precisamos de mais entidades. Tem entidade, né? Nós temos 2 frentes na casa, convivemos, né? Mas nós gostaríamos de ter muita força de maneira conjunta. Na hora H da luta, junta, mas seria muito bom que fosse até uma só. Mas ainda não conseguimos essa realidade e a nossa luta é para que a gente não separe os servidores entre os supostamente típicos de carreira e os outros não. Para nós, todo o serviço público é típico para servir ao público e ao Estado brasileiro. Propostas que surgiram aqui nas falas dos nossos palestrantes e nos apartes de orelha na mesa. Primeiro, foi que nós tivéssemos ações junto ao Supremo. E que ações surgiram? Surgiram aqui na fala espetacular do nosso advogado, não é, que nós teríamos que buscar, não é, possivelmente uma grande quantidade, um bombardeio de embargos, esperando o acórdão ser publicado e a gente embargar de todas as formas possíveis a decisão do Supremo Tribunal Federal, não é? E buscar entrar com uma outra medida, fazer esse estudo, buscando a contestação do mérito da constitucionalidade da Emenda Constitucional 19. Buscando, quem sabe, obter uma liminar que nos dê tempo de debate. Então, a primeira decisão, primeira indicação nesse campo jurídico, que a gente embargue, e segundo, que nós busquemos uma contestação de mérito à constitucionalidade da Emenda Constitucional 19. Segundo, que nós demos encaminhamentos à PEC que trata da revogação da Emenda Constitucional. Luciene tem uma PEC já em andamento, nós já assinamos, mas não obtivemos ainda as assinaturas suficientes para ela tramitar, que são 172 assinaturas, vocês imaginem. Se nós somos 132, temos que ganhar 50 do outro lado. Compreende? Então, é isso que eu falo da matemática, quando a política vira matemática. E nós sabemos que uma PEC, se a gente segura, como nós seguramos a intervenção contra a 32, vira a nosso favor. Mas se eles tomam conta, eles podem, né, fazer uma modificação muito forte no texto. Então, nós vamos ter bom senso, vamos acompanhar, vamos buscar as assinaturas e verificar como tratar essa questão da PEC que revogue essa decisão do Supremo e reafirme o regime jurídico único na Constituição Federal. Não é? Pedido de audiência à ministra, que nós já fizemos aqui de viva voz, a Zé Celso, mas vamos oficiar, os deputados da frente vão assinar o pedido de audiência e a busca de que exista a assinatura de uma carta compromisso do governo federal
né, que reitere o conteúdo da nota do MGI, que já agradecemos de público essa nota. Essa parceria é indiscutivelmente fundamental, você ter o Ministério defendendo que o RJU não seja aniquilado. Então, isso é uma coisa importantíssima. E, objetivamente, transformar o conteúdo dessa nota em um termo de compromisso do governo federal, para que possa servir de escopo, de exemplo, para os governos dos estados e os governos municipais não saírem nessa avalanche de contratações com outras portas de entrada. Eu pergunto, mais alguma sugestão? Diante disso, vamos tentar encaminhar com vigor. Vamos fazer os contatos, as reuniões de segunda-feira estarão de pé com as entidades partícipes da Frente Parlamentar, fazer imediatamente o ofício pedindo audiência, e a audiência não é só da Frente, a gente convida as entidades de cunho nacional para estarem na audiência e, sem dúvida alguma, fazer imediatamente a imersão nessas ações judiciais para que a gente possa checar, não é, o Supremo nessa decisão que, lamentavelmente, assaca contra o Estado brasileiro, contra a democracia, contra os direitos dos servidores, fragiliza o sistema sindical dos servidores públicos, que é um sistema legalmente instituído a partir do RJU, com direito à sindicalização, não é? O que nós queremos é a aprovação e a adesão à Convenção 151 da OIT. O que nós queremos é o direito à liberação dos dirigentes sindicais, que não é possível uma federação, uma confederação, ter 3 sindicalistas liberados apenas para poder encaminhar as decisões e os interesses de uma categoria. Objetivamente, nós queremos que o RJU vigore na sua inteireza, que recupere, inclusive, o que houve defenestração no curso desses anos, para que nós possamos ter um serviço público organizado a serviço da população e da soberania e, ao mesmo tempo, que respeite o direito de seus trabalhadores. Assim sendo, damos por encerrado esse vitorioso seminário e vamos à batalha, porque o servidor unido jamais será vencido. Pessoal, a foto. Agora o fotão. Vamos tirar aqui. uma foto coletiva. A gente vai para frente, né? Isso. A gente desce para frente e vocês levantam as placas.